Então, Efésios 2:11. O tema está em versículos 17 e 18, mas não conseguiria explicar o versículo 17 e 18 sem a gente entender o que aconteceu antes. Então, versículo 11, a palavra de Deus diz: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que intitulam circuncisão, que é feita na carne, nas mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por meio da carne, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Então isso vai ser o desenvolver desses versículos, mas para também entender esses versículos vou fazer somente um pequeno resumo do que essa carta quer dizer. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. O Paulo escreveu uma igreja em Éfeso. Mas para entender isso, Atos 19, 1 a 7, Paulo passa por Éfeso, lá ele abre uma igreja, durante 2 anos ele prega a palavra. E agora Paulo está numa outra situação, que ele está preso, ouvindo a situação em Éfeso, ele vai escrever essa carta. Mas Éfeso, naquela época, sendo lembrado o que aconteceu em Éfeso, Paulo prega em Éfeso e lá tem um problema que alguns ourives vão ter problema com Paulo. Um dia já é Demétrio, e porque em Éfeso era considerada a guardiã da deusa Diana. Diana consideravam eles que era uma estátua que caiu do céu. Então lá eles adoravam essa deusa. Não somente isso, em Éfeso tinha um porto. E nesse porto tinha várias pessoas que vinham e voltavam. Então tinha um trânsito enorme de pessoas. Como na minha ilha tem uma cidade portuária, tem muitas pessoas indo e voltando. Então agregava muitas pessoas. E nesse grupo tinha judeus e gentios. Não só isso também. Então Éfeso era uma cidade multicultural. E era dos 4 ou 5 cidades mais importantes daquela época, da Ásia Menor. Então lá também tinha muita idolatria, paganismo. E também o povo lá tinha um pensamento muito aberto para receber várias doutrinas que a gente vai falar aqui que tinha em Éfeso. Então, essa questão de deusa Diana, essa questão de promiscuidade, essa questão de estar aberto para o novo, acontecia em Éfeso. Mas também tinha uma coisa que já vinha há muito tempo. Tinha um pensamento judaico em Éfeso que Paulo vai tentar combater e falar para um povo específico na igreja de Éfeso. Mas antes também de Paulo falar nesse ponto, Paulo vai dizer em capítulo 1 que nós fomos abençoados. Você não está aqui, irmão, porque você fez algo bom. Nós estamos aqui porque as grandes misericórdias de Deus chegaram até nós. As bênçãos espirituais chegaram até nós. Como é que as bênçãos chegaram até nós? Essa vai ser a primeira palavra. Você estava em guerra contra Deus. Hoje a gente vê nesse mundo, durante essa semana aconteceu muita coisa, a gente pode dizer, como é que um homem chegou a fazer isso? O homem está em guerra. E quando você vê essa guerra, não é contra si mesmo. A primeira guerra com o homem está é contra Deus. Mas Deus, no seu plano redentivo, a Bíblia fala, antes da fundação do mundo, Deus teve um plano. E esse plano é que congregasse várias pessoas de todas as línguas, tribos e nações, que a gente vai ver em Apocalipse 5:9. Isso foi sempre o propósito de Deus, reunir pessoas de várias nações. Embora o pecado aconteceu, mas Deus sempre tinha um plano. E o pecado não foi uma surpresa para Deus, porque Deus, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado.
Então, nesse plano, Paulo vai mostrar grandes coisas. Paulo vai dizer, olha, Deus teve um plano antes da fundação do mundo. E nesse plano, iria se cumprir. E esse plano, Deus planeja, Jesus vem executar esse plano, que o Cordeiro tinha que vir. Mas não só o Cordeiro veio, mas a Bíblia fala em versículo 13 e 14, que o Espírito Santo veio aplicar esse plano. Então, o plano redentivo de Deus é que o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo completassem essa obra. E isso aconteceu de forma tão grande, que Paulo vai falar assim, no versículo 15, do versículo 15 a 23. Isso é muito grande para nós. Isso é muito extenso para nós, para o entendimento humano. Então, ele vai dizer, versículo 15 a 23, vou orar para vocês, para que vocês entendam isso, para que Deus vos dê capacidade, sabedoria e entendimento espiritual para entender esse plano. O que Deus fez ultrapassa o nosso pensar. Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Deus nos resgatou quando nós éramos pecadores. Então, Paulo fala isso, olha, vou pedir para que Deus vos dê sabedoria e entendimento espiritual. Ele vai falar, olha, vou explicar outra vez para vocês, capítulo 2, versículos 11 a 1 a 11. Ele vai dizer, olha, vocês vão entender isso de uma forma bem clara. Vocês vai dizer, vocês estavam mortos de vossos pecados. Ele vai dizer, vocês eram escravos do mundo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, vocês eram filhos da desobediência. Mas vocês eram também filhos da ira. Quer dizer, vocês estavam em guerra contra Deus. Deus via para nós, Ele nos via com ira. Então, isso que ele diz, não, Deus não é um Deus irado. Deus irava contra o pecado. Deus orava para aqueles que estavam desobedientes a Ele. Paulo vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela graça, Ele nos salvou em Cristo Jesus. Então, Deus nos salva. De morte, passamos a ser pessoas salvas. Não somente de morte, passamos a ser pessoas salvas, de escravo do pecado, do mundo e de Satanás. Agora, assentamos em lugares celestiais com Cristo e somos agora filhos e filhas de Deus. Isso é o plano de Deus para nós. Mas o que ele diz, meu Deus, é muita coisa. Paulo vai dizer, vamos orar mesmo, que é muita coisa para nós. Nós não merecemos. Ele vai falar, isso é dom de Deus. É graça divina, é dom de Deus. Não é mérito humano. É graça divina. Você está aqui, irmão, não é por teu mérito, é graça divina. Isso inclui todos os povos e nações. E Paulo vai falar agora, mas vocês foram salvos para algo. Então você não foi salvo, irmão, pela graça e ficar na graça. Você foi salvo pela graça para cumprir a graça divina para outras pessoas. Então fomos salvos pela graça, mas para sermos o quê? Feituras de Deus, para fazermos Deus conhecido entre os povos. Porque isso foi o propósito de Deus desde o início, era fazer seu nome conhecido entre os povos. E isso começa com o quê? Com o chamado de Deus para Abraão. Ele vai falar assim, em ti são benditas todas as nações da terra. Mas o que acontece? Em Abraão, Deus separa Abraão, e quando Deus separa Abraão, Deus vai fazer o quê? Um pacto com Abraão. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha Abraão, você vai ter uma aliança comigo. Então, a carne do prepúcio vai ter que ser cortada para mostrar que em ti vou escolher um povo e vou fazer muitas coisas através desse povo. Nesse povo, Deus estabelece alianças, Deus estabelece promessas, Deus dá uma lei. Mas esse povo, que outrora tinha um propósito, Deus escolheu o povo hebreu, o povo judeu com propósito, mas esse povo não entende o seu propósito. Porque você pode ler de Gênesis e Apocalipse, Deus tinha sempre um propósito, que o seu nome fosse manifesto entre vários lugares do mundo. Mas esse povo, que era a nação, que Paulo vai falar em versículo 11, quando Paulo fala, portanto, lembre de que outrora, no passado, vocês eram gentios na carne, chamados por aqueles que são circuncisão. Então, ele está usando uma expressão. Os judeus falam para vocês, vocês são gentios, vocês são incircuncisos, vocês não são comunidade de Deus. Paulo vai usar as expressões. Vocês são incircuncisão, que é feita por mãos humanas, vai dizer ainda, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então os judeus olhavam para eles, para os gentios, e diziam, vocês são assim, assim, assim. E é verdade, eram pessoas sem Cristo, sem Deus. Porque ali a promessa foi dada a Deus por um povo específico. Um povo que passou pela escravidão,
mas tinha um propósito de onde passasse, teria que exaltar o nome de Deus. Mas o povo, chegou a um ponto que o povo, quando recebeu a lei, e não entendendo que Deus deu uma lei, um conhecimento especial para eles, que os outros povos não tinham, que isso serviria para que a nação de Deus, que era o povo de Israel, entendesse, Deus me deu a lei para que o nome de Deus fosse revelado. Mas chegou um ponto que o povo de Deus, que era o povo de Deus, que era a nação de Israel, naquele momento específico, Deus escolheu para cumprir a sua missão, eles se ensoberbecem. Em vez de fazer Deus nome conhecido em todos os lugares, eles não fizeram isso. Salmos 67 fala que Deus queria que o seu nome fosse conhecido em vários povos, em vários lugares. Vários salmos falam assim, que Deus quer que o seu nome seja conhecido em vários lugares. Mas o povo se fechou pensando que a obra era somente para eles, era somente neles, e eles não fizeram Deus conhecido, e ficaram com a missão somente para eles. E a missão era para eles. E nós podemos correr o risco também de sentir-se confortável na igreja. E às vezes esse conforto é muito difícil, porque o conforto nos tira do lugar que a igreja não pode estar. E por isso que a gente às vezes clama, não, Deus, não mande perseguição, irmãos. Não olhe para que Deus não mande perseguição. As igrejas que estão sofrendo perseguição não oram por isso, não oram para Deus tirar a perseguição. Eles oram para que Deus nos dê força para passar por perseguição e através da perseguição o nome de Deus seja conhecido. Então, nesse momento, a nação não entende a chamada de Deus que deu a Abraão, fazer o nome de Deus conhecido em todos os povos e seja bendito o nome de Deus em todos os povos. Deus falou para Abraão, através da tua família, muitas famílias seriam abençoadas. Mas a nação chegou a um ponto que não entendeu esse chamado. Eles tinham um anseio de chegar o Messias. Eles tinham a palavra especial. Nós temos hoje a palavra especial, que é a palavra de Deus. Nós temos, o mundo lá fora não tem, nós temos conhecimento do Deus divino. Então eles tinham tudo isso. Eles podiam se gloriar nisso. Olha, nós somos comunidade de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós temos as promessas. Em nós virá o Salvador. O Salvador chegou. Os judeus não entenderam que o Salvador tinha chegado. E Paulo vai falar isso. Vocês realmente eram assim. Vocês estavam sem Deus, vocês estavam sem Cristo, porque Cristo viria da linhagem que Deus tinha escolhido, que era o povo de Israel. E é verdade, vocês não tinham conhecimento de Deus. Se você não tem conhecimento de Deus, você está sem esperança. Às vezes vocês estão sem esperança, versículo 12. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e era verdade, que era a comunidade que Deus se manifestava, era o povo de Deus, estranhos às alianças, da promessa, tinha alianças que Deus tinha feito ao povo, e tinha promessas que Deus tinha feito que viria um Salvador, sem esperança. O gentil estava sem esperança. E vai falar sem Deus no mundo. A pior coisa que um homem pode sentir no mundo é a ausência de Deus. Isso é o pior sentimento e é o pior, podemos falar, estado do ser humano. Isso que Paulo vai falar no capítulo 2, versículo 1 a 3. A ausência de Deus. E o homem sem Deus ele está em guerra contra Deus. Então, Paulo vai mostrar para os gentios o estado deles. Vai dizer, vocês estavam assim. E realmente os judeus têm razão, vocês eram assim. Mas Paulo vai dizer, mas agora, a palavra muda, mas agora. Mas é uma ideia adversativa. É mudança de realidade e história. Nós, um dia, estávamos assim. Mas um dia algo aconteceu, mudou a nossa história, mudou a nossa realidade. Ele vai falar agora, mas agora, em Cristo. A palavra que muda a nossa vida é Cristo. Nós, outrora, éramos uma pessoa sem Cristo, separados de todas as promessas de Deus, sem aliança com Deus e sem esperança nesse mundo. Mas agora, em Cristo, Cristo diz, vocês que antes estavam longe. Ele vai dizer, vocês estavam longe. Mas agora, em Cristo, Cristo muda a realidade. Cristo muda a história. Se você está aqui e você entende que você é filho de Deus, um dia houve uma mudança na sua vida. O mais aconteceu. O mais que muda aconteceu. E o mais que muda é Cristo. Cristo muda a história. Cristo muda a realidade. Cristo muda a concepção de vida. Aqueles que estavam longe agora estão aproximados pelo sangue. Cristo, chamado de Cristo, nos aproxima. O sangue de Cristo nos aproxima. A Bíblia fala, que vou usar sempre algumas expressões que Paulo vai usar de Isaías, ele fala assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Nós estamos aqui hoje em paz com Deus, porque um dia o mais em Cristo aconteceu.
Mas em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados. A Bíblia fala também em 1 Pedro, não foi por prata ou ouro, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós estamos aqui hoje, aproximando dessa casa, e entrando aqui adorando a Deus, porque Cristo mudou a história. Nós estávamos longe da comunidade de Deus, nós estávamos longe do propósito divino, mas o que Paulo vai falar nisso é muito maior do que a gente pensa. Ele vai falar assim, Deus tinha um propósito de convergir todas as coisas, e o propósito de Deus é formar uma igreja. E a igreja é o posto avançado de Deus nessa terra. Deus não colocou essa igreja aqui, nesse lugar específico, só para ser uma igreja onde ficamos em 4 paredes. É onde a luz resplandece e onde a gente for, a gente leva o evangelho. Não só essa igreja como uma instituição, mas somos um organismo vivo que opera a glória de Deus. Então Paulo vai falar agora, mas agora vocês que estavam longe, vocês foram aproximados. Então Deus nos atraiu pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui porque o príncipe da paz nos chamou para a paz. Então essa paz que um dia a gente ansiava ter, que era impossível fazer que isso acontecesse por obras humanas, Cristo conseguiu fazer, porque somente poderia fazer. Fazia parte do plano divino. Cristo ia executar a obra que nenhum de nós poderia executar. Cristo fez isso. E hoje nós estamos aqui porque o sangue do Cordeiro nos aproximou. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados. Glória a Deus que nós podemos entrar hoje na casa de Deus. Nós já é impossível fazer isso por nós mesmos. Mas agora vocês estavam longe, foram aproximados. Ele vai falar, Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a razão de nós estarmos aqui. Hoje temos paz com Deus, porque Cristo fez a obra. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Paulo usa a expressão de Isaías 9:6, o príncipe da paz. Nós podemos falar isso. Cristo é a nossa paz. Paulo vai usar a expressão de Isaías 57:9. Eu criei a paz e hoje anuncio a paz para vocês que estavam longe, para vocês que estavam perto. Então Paulo vai cumprir essa palavra, Jesus cumpriu essa palavra de Isaías 57:19. Jesus Cristo anunciou a paz para todos, independente de raça, tribo ou nação. Esse é o propósito divino, que todas as nações conhecessem essa paz. Então Paulo vai falar disso. Jesus é a nossa paz. Mas que tipo de paz? O mundo tem guerra. Se você for pesquisar, não tem só essas guerras latentes. Ucrânia, faixa de Gaza e outras guerras. Tem no Sudão, outros países na África, na Ásia estão em guerra. O mundo está em guerra. Mas a pior guerra que o mundo está é uma guerra contra o próprio Deus. E Deus vai falar, Paulo vai falar, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Primeira coisa que Deus faz para a gente entender isso, Cristo aceita a condição de ser o quê? Aquele que nos ampara diante de Deus. Hoje podemos entrar na presença de Deus, porque Deus não vê a nós, Ele vê a obra de Cristo na cruz. E nós podemos aqui entender que na obra de Cristo na cruz, Deus nos dá paz com Ele. Mas também a obra de Cristo na cruz vai formar uma só igreja. Uma igreja que formada por pessoas de todas as nações e formada por judeus e gentios. Vai mudar uma história. Antes tinha uma separação bem grande entre judeus e gentios. Como que ele diz? Versículo 14. Dos dois povos fez um só na carne, derrubou a parede da separação que estava no meio da inimizade. Então os judeus olhavam para os gentios e falavam assim, vocês não fazem parte da comunidade de Deus. Vocês estão longe das promessas, vocês não conhecem o Deus que nós temos. E era verdade. E também os judeus tinham várias ordenanças e leis cerimoniais que cada vez mais distanciavam, criavam uma inimizade entre judeu e gentio. Como que eles? Vou explicar isso melhor. Quando um judeu entrava no templo, o gentio podia entrar somente até o pátio externo. O judeu podia chegar mais ao pátio interno e lá acontecia as leis, os sacrifícios cerimoniais. Não somente isso, tinha também um pátio específico, um espaço específico para as mulheres. Mas o que acontece quando Cristo veio? Essa parede que separava judeus e gentios é derrubada. E hoje todos nós podemos estar no mesmo espaço geográfico, mas também na mesma comunidade, formada por pessoas, todas as tribos, línguas e nações, sem parede. Na igreja de Deus não há separação. Na igreja de Deus, como fala em Colossenses, vamos somente passar virar a página antes,
Colossenses 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Cristo quebra a parede de separação. Cristo quebra a parede que separava judeu e gentil. Cristo forma uma única igreja, um único povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. E não há raça nem nada que nos separa de Deus, porque nós em Cristo somos um só povo, uma só igreja, uma só família. Não há separação, irmãos. Não há separação. Não há raça na família de Deus. Nós somos pessoas de lugares diferentes, mas esse propósito divino reúne todos os povos. Então, em Cristo, podemos ver que nós podemos sentar homem e mulher, branco ou preto, não tem essa separação de raça, nem de sexo ou de gênero, como se pode dizer hoje, mas não há separação. A mulher e o homem têm o mesmo poder, a mesma acessibilidade a Deus. Podem entrar, judeu e gentil podem entrar no mesmo lugar. E não somente isso, Paulo vai dizer, mas Cristo aboliu a lei dos ordenanças e mandamentos para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, ou um novo homem. Isso é muito mais do que a gente pensa. Quando Cristo morre por nós, Ele nos dá uma nova concepção, uma nova mentalidade. E essa palavra, nova humanidade, um novo homem, somente passar capítulo 4, versículo 23, ao 22, 23, 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar do lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir do novo homem, ou nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão. A palavra, Deus nos criou novamente. Nós somos pessoas geradas com um novo propósito. Deus te fez hoje, você, homem e mulher, em justiça e retidão. A palavra justiça e retidão é um relacionamento diferente com os homens. Hoje nós temos um novo relacionamento com os homens. E também nós temos um novo relacionamento com Deus. Retidão é em relação a Deus. Então hoje você vê o teu semelhante de uma forma diferente do que via antes. E cumpre a palavra também que está em Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus, e também chamarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há como ter paz com o homem se não houver uma mudança de mentalidade no homem. Essa paz que o mundo quer ter nunca vai acontecer se esse homem ou essa mulher não se converter a Deus. Então essa paz que o mundo está pedindo nunca vai existir se esse homem, se essa mulher um dia não tiver primeiramente a paz com Deus. Porque essa paz com Deus muda a concepção da mente do ser humano. Não, eu sou um novo homem criado em justiça e retidão. Não somente isso, mas Deus, essa nova humanidade vai formar o quê? Um só povo. E desse povo que a gente fala, é um povo que entende que tem um propósito. É um povo que entende que ele foi chamado para a paz. E eu vou usar também o que Paulo vai dizer. Ele diz, ele fazendo a paz e reconciliar ambos em um só corpo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, a obra da cruz destrói inimizades entre judeus e gentios. Então, uma longa história de desavença é quebrada na cruz. Hoje nós podemos entrar, judeu e gentil. Mas também podemos imaginar várias coisas que podem acontecer. Podemos imaginar um dia, faixa de Gaza, um dia acontecendo, se Deus permitir. Mas queremos que um dia Deus, homens, tanto judeus como e palestinos, podem conseguir caminhar juntos. Se um dia cada um deles conhecer um Deus que muda a história. É isso que a gente vê. Então, para ter esse conhecimento, ou chegar a esse ponto, podemos dizer, isso acontece só se um dia um judeu ou um palestino se converter realmente a Cristo, podem entrar no mesmo espaço e adorar a Deus juntos. Então, podemos ver isso. Somente acontece a paz entre homens se um dia cada homem se encontrar com o Deus da paz. E Paulo vai usar uma expressão que também está em Isaías. Ele vai dizer em Romanos, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Nós somos aqueles que anunciam a paz. Nós devemos ser pessoas que trazem, que exalam a paz. E Paulo vai dizer, destruindo a parede da inimizade, e quando ele veio, Cristo evangelizou, paz a vocês que estavam longe, e paz também a vocês que estavam perto.
Cristo anunciou paz para todos. Mas como, líder? Cristo veio, ele viveu num ponto, um espaço bastante geográfico, bem pequeno. Quem faz isso? Anunciar paz para os que estão perto, anunciar paz para os que estão longe. A Igreja de Deus tem essa missão de anunciar essa paz, tanto para os que estão perto e anunciar essa paz para os que estão longe. A começar em tua casa, irmão. A tua casa deve ser um lugar que exale a paz. Então, nossa missão é exalar a paz, levar a paz de Deus para o homem, a começar na nossa casa. Então, nós devemos ser o quê? Os embaixadores da paz. Não é paz que esse mundo quer, é uma paz do homem com Deus. Porque Cristo veio trazer essa paz. Foi anunciada essa paz para nós, para que essa paz chegasse a outras pessoas. Então, Paulo vai dizer, e quando ele veio, Cristo evangelizou paz aos que estavam perto, mas paz aos que estavam longe. Essa obra ela é exclusiva da igreja. A igreja que vai anunciar paz por onde passar. A igreja vai ter essa missão de fazer Cristo conhecido por onde passar. E o povo, a nação brasileira, precisa conhecer a paz. Não que precisamos ir para longe. O Brasil tem 9 segmentos não evangelizados. 9 milhões de surdos, somente 1%. Tem quilombolas, tem vários lugares do Brasil que precisam dessa paz. Então temos que começar a ver onde precisamos ser impactantes. A comunidade curada precisa conhecer essa paz. Então, essa paz que foi evangelizada por Cristo vai chegar longe à medida que a igreja for propagando essa paz. Não uma paz superficial como o mundo quer, mas uma paz de mudança de mentalidade do homem interior. Para que o homem entenda que tem o quê? Uma relação de paz com Deus. Essa relação de paz com Deus gera mudança na sua comunidade, na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua comunidade. Por onde você passar, você leva a paz. Então a igreja tem essa missão de fazer Deus conhecido. Ele é o que hoje é o posto avançado de Deus. É Cristo sendo conhecido. Então, dos dois, Deus fez um só, formou uma igreja, uma nova comunidade unida por judeus e gentios, destruindo qualquer barreira, qualquer separação que exista, temos que quebrar. Qualquer barreira ideológica. É triste o que está acontecendo. Estou dizendo isso porque eu estou aqui 3 anos, vendo irmãos brigando por ideologias que não constroem, mas levantam. Cristo derrubou muros, a gente está construindo muros. Cristo derrubou muros, a gente está construindo novos muros. E a igreja dividida não é o propósito de Deus. Então temos que outra vez ver para o meu irmão e dizer, irmão, olha, não é a política que vai nos separar. Não é a ideologia que vai nos separar. Então vamos nos unir, irmãos, para levar a paz de Deus. O mundo só vai conhecer que somos um, e somos uma família, somos um povo, se a gente caminhar junto, se amarmos uns aos outros. Então temos que mudar essa mentalidade. E eu fico triste porque estou aqui somente há 3 anos e às vezes eu vejo mais falando de política do que o Evangelho da Paz. Mais falando sobre nomes e não de Jesus. Personagens, e o personagem principal é Jesus. Então Paulo fala assim, olha, esse personagem mais principal que quebra barreiras, quebra a história, quebra tudo, é Deus. E Ele mudou a tua história, mudou a minha história. O mais aconteceu na sua vida. O mais aconteceu. Antes, outrora, eu era assim. Mas Cristo me resgatou, me aproximou. Então, esse mais acontece, irmão. O mais não pode acontecer só para mim. Tem que acontecer com outros. Então, temos que ser agentes de reconciliação por onde a gente passa. Paulo fala que nós somos embaixadores de Deus. Em 2 Coríntios 5. O velho homem passou, agora somos nova criatura para levar essa reconciliação. Temos que falar para o mundo, olha, reconcilieis com Deus. O mundo precisa de ouvir essa voz. Não é uma voz de paz, só paz superficial, uma paz que muda mentalidades, muda o ser humano. Mas, querido, o que eu posso fazer? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, mas a primeira coisa que podemos entender, não haverá paz e unidade na igreja ou entre os homens se não for por meio de Cristo. Não há paz sem Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Não há outro nome que traga paz se não for Cristo. Não haverá reconciliação, unidade de homens sem reconciliação com Deus. Não espera que homens se reconciliem se não for uma reconciliação primeiramente com Deus. Primeiro o homem tem que consertar-se com Deus.
na obra redentora de Cristo. E depois a gente entendeu que quando a gente começa a entrar por um caminho de não, nós somos os melhores, Deus deu alguma coisa, nós recebemos a lei de Deus, foi para nós que Deus deu, então nós temos algo bom. Temos que sempre olhar para nós que um dia, mas Paulo lembra outra vez, vocês outrora, lembre que vocês eram assim. Então nunca esqueça, irmão ou irmã que está aqui, nunca esqueça, eu era assim, como gentil na carne, longe de Deus. Não foi algo que eu fiz que me trouxe agora para aqui. Foi Cristo que me salvou quando eu estava no pecado, morto, escravo, mas algo aconteceu foi porque Cristo. Então nunca se sinta nesse lugar, um lugar de conforto. Se você se sentir confortável na igreja, alguma coisa está errada. Porque nós temos uma missão. Ele diz, vocês eram assim. Então essa palavra é muito bonita quando Paulo fala. Portanto, lembrem, irmãos, lembrem. Nunca esqueçam de quem vocês eram antes. Lembrem que eles falavam de vocês eram assim. Realmente eles tinham razão. Mas a circuncisão não é nada se for só no corpo. A circuncisão que Paulo fala é a circuncisão no espírito e no coração. Então hoje nós temos aqui uma mudança que aconteceu. Essa mudança não somente nos dá um prazer de estar aqui, mas um prazer de ver outro tendo o mesmo sentimento, a mesma paz, o mesmo prazer de entrar aqui. Por que eu digo isto? Porque não foi somente uma parede que foi quebrada entre homens e homens, mas a Bíblia fala em Marcos 15, 38, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo e todos, sem exceção, têm acesso direto ao Deus Pai em espírito. É um acesso que todo mundo pode ter. E a palavra de Deus fala em Hebreus 4, 14, 15 a 16, que o sacerdote, que é o próprio Cristo, nos deu essa permissão de entrar com ousadia e intrepidez ao trono da graça para encontrarmos misericórdia e graça. Essa graça não é só para mim, só para você, é para todos. E como é que as pessoas vão ter esse acesso se não for pela igreja? Como é que as pessoas vão chegar a Deus se não for pela igreja? Nós temos a revelação especial de Deus. Nós temos conhecimento do alto. Nós somos aí povo de Deus. Mas não é para dizer, sou povo de Deus, irmãos. Não é só para bater no peito, porque um dia a nação de Israel fez isso. Não, nós somos o povo escolhido de Deus e os outros não queremos saber. O povo escolhido de Deus é aquele que vai atrás de mais um. Mais um está nas trevas, está no pecado. Como um dia nós estávamos, nunca esqueça. Lembrem de quem vocês eram no passado. Paulo fala assim, mas agora vocês são assim. Então lembrem que vocês têm uma missão. Igreja de Curate. Ninguém está aqui porque é bom. Um dia o mais aconteceu. O mais aconteceu e nós temos acesso ao Deus Pai no único Espírito. Então esse Espírito que habita em nós nos incomoda. Ora, a primeira coisa para fazer missão é orar. Jesus fala assim, orai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então a missão da igreja primeira é o quê? Orar. Deus levanta mais pessoas em Curate, porque a obra é grande aqui, a seara é bem grande. Vamos orar para que Deus levante mais, não só aqui, mas em vários lugares do Brasil. São nove segmentos no Brasil que precisam do Evangelho. Surdos, vários. O que podemos fazer mais, Cleidir? Eu posso também me capacitar. E eu falo isso de uma forma bastante em paz. Chegam alguns jovens para mim e dizem, Cleidir, eu tenho um chamado. Então eu fico contente. Mas ao mesmo tempo que eu fico contente, eu falo para os jovens, principalmente os jovens, vai se capacitar, irmão. Que é somente um chamado e você sentir somente um sentimento. E esse sentimento daqui a pouco vai passar, então se capacite. Vai se preparar, vai conhecer a língua. Vai conhecer os surdos. Então, se eu quero ter um chamado, tem que preparar para aquele chamado específico. Porque o chamado nos exige algo mais. Os pastores estão aqui porque foram se capacitar. Então a igreja também tem que ter esse desejo. Quero conhecer uma nação, quero conhecer algum povo específico no Brasil e tenho que me preparar para chegar lá e ser uma espada bem afiada na mão de Deus. Mas somente ter um chamado e não fazer nada é somente sentir um sentimento. O evangelho não é feito de sentimento. É feito de convicção. A Bíblia fala, Jesus fala assim, olha, ir pregar o evangelho. A palavra não é ir, é indo. Então é uma continuidade. Então não é uma coisa, um ponto específico. O evangelismo é contínuo e diário.
o evangelismo que somente domingo, somente domingo, num ponto específico, numa hora específica no evangelismo. A tua vida é um evangelismo ambulante. Por onde você passa, tem que evangelizar. A tua vida no teu trabalho tem que exalar paz. Nós temos que ser pessoas que as pessoas falam assim, realmente Cristo está nessa pessoa. Então temos que respirar essa paz, temos que respirar Jesus. Isso é o evangelismo verdadeiro. Onde você passa, a luz exala. E onde a luz exala, as pessoas vão reconhecer realmente, vou glorificar a Deus por causa desse irmão ou dessa irmã. Então hoje temos um acesso a Deus, um só Espírito, porque Cristo fez a obra. Então todos nós podemos ter o mesmo acesso. E o autor de Hebreus, ninguém sabe, fala, entre com ousadia. Então nós entramos aqui com ousadia, diz, eu vou para a casa de Deus. E você entra aqui com ousadia, porque Cristo fez a obra. Mas que bom seria se toda a tua família estivesse aqui. Que bom seria se os nossos vizinhos estivessem aqui. Que bom seria se toda a comunidade que nós conhecemos, que queremos alcançar, estivessem aqui. Então vamos orar. Vamos nos preparar. Vamos nos capacitar. E também a obra também se faz também com aquilo que ajuda e financia a obra. Muitos querem ir para longe. Como o pastor falou, nós podemos ser aqueles que seguram a corda. Muitos querem ir. E é triste que a obra missionária está cada vez mais perdendo missionários. Porque o sustento está cada vez mais difícil. Muitos missionários que eu conheço estão saindo dos campos, voltando para a sua terra natal, porque não tem sustento. E hoje, eu convido os jovens que estão aqui. E se você quer ir para algum lugar, tenha um preparo ministerial, mas também tenha uma qualificação. A obra missionária hoje existe também que você tenha aqui uma qualificação, principalmente em Europa. Para você entrar na Europa, o custo de vida lá é muito caro. Estou falando isso, creio que Deus tem alguma pessoa aqui que tem algum chamado específico para algum país da Europa. Então se prepare. A Europa é muito exigente. Eu estou em África, hoje em África o custo de vida é muito caro. E se você quer ir para algum país mais caro ainda que a Europa, não permite que o financeiro te pare. Eu falei isso também, coloquei no meu coração. Eu disse, olha, nunca a gente vai parar da obra missionária por causa financeira. E nunca a questão financeira nos parou. Estamos aqui no Brasil e nunca faltou nada. Chegamos aqui somente com 2 malas, com muita expectativa, sem dinheiro para pagar seminário. E Deus nunca faltou. Nunca a gente pode dizer que não vou fazer a obra porque não tem dinheiro. Deus provê. Mas temos que ter o quê? Cautela, preparo. E temos que ter o quê? Temos que ter o quê? A nossa também enxada. A Bíblia na mão, às vezes, sempre, mas uma qualificação na mão do outro lado. Deus hoje nos prepara com mais coisas. Então temos que nos preparar. E nós também podemos ser também bênçãos também. Eu falo sempre isso nas minhas pregações. Você, mulher, que você está aqui, e talvez você queria que o teu esposo estivesse aqui. Por que eu falo isso, Cleidir? Quando foi projetado a obra missionária em Jami e também em vários lugares, a obra missionária hoje está sendo feita por somente mulheres. Grande parte da obra missionária é feita por mulheres. Por que, Cleidir? Isso é uma pergunta que os homens têm que responder. Mas é porque as mulheres são mais, podemos falar assim, mais ousadas em irem para a obra missionária, mesmo sozinhas elas vão. Mas Deus também precisa de homens que tenham a mesma ousadia. E é necessário, irmão. É necessário levantar homens para ter ousadia para levar o Evangelho. E é bom ter homens que pregam localmente, ter pastores aqui. Mas também é bom também que tenha pastores que vão para outros lugares. Então estamos precisando também de muitos homens na obra missionária. A gente vê mulheres em todos os lugares pregando o Evangelho. Isso é muito bom, mas também é necessário que tenham homens para ajudar. Por que estou falando isso, Cleidir? Porque a igreja tem 4 missões. A gente falou somente da evangelização, mas a igreja também tem edificação, tem a comunhão e tem a parte também da evangelização, comunhão, edificação e evangelização, adoração. Mas tem um momento que essa mulher que está sozinha no campo não vai conseguir fazer a obra sozinha, porque vai exigir muito delas. E eu estou falando isso porque tem muitas mulheres que a gente conhece, hoje missionárias, que a gente também caminha, a gente não caminha sozinho. Embora a gente esteja aqui no Brasil, a gente caminha com outras pessoas. Então, hoje estão um pouco feridas. Por que feridas? Porque deram muito. E hoje não tem o que? Um suporte. Porque voltaram, às vezes, com muitas mazelas, não tiveram suporte. Então, vocês, mulheres, são guerreiras. Mas vamos orar também para que Deus levante mais homens. Vamos orar também para que Deus também toque no coração das igrejas, para contribuir financeiramente para que os que estão indo, querem ir,
mas não tem sustento. E também oro também para que Deus também nos capacite na teologia, também na qualificação, para a gente sermos ousados para alcançar campos que um dia muitos foram, mas hoje são campos fechados, porque não tem mais pessoas indo. Então seja uma pessoa que está orando, mas seja uma pessoa que diz, quero preparar. E você, igreja, que ouviu essa palavra hoje, e se Deus tocou no seu coração para ser um agente de paz, que você não somente veio para se sentir confortável, peça a Deus que também te dê essa ousadia e intrepidez. A obra é feita com intrepidez. A obra é feita com ousadia. E Deus também nos dá estratégia para fazer a obra. Por que, Cleidir? Eu estou aqui no Brasil 3 anos. E a nossa missão hoje a gente entende de uma forma clara. Então Deus fala com o nosso coração todos os dias. Então hoje a minha obra que eu faço, a nossa obra, minha esposa é psicóloga escolar. Então a obra que ela faz é na escola, passa 8 horas na escola. Então cada missionário da minha esposa é na escola. E eu dou aula de reforço escolar para crianças, porque é uma forma também de levantar recurso e também de ser intencional na obra. O que eu faço? Dou reforço. Enquanto dou reforço, evangelizo a criança e evangelizo o pai e a mãe, que eu vou também nas casas. Então temos que criar estratégias de serem intencionais na obra. A paz não é uma coisa, olha, a paz, e passando. É sermos intencionais. Jesus veio com uma intenção, salvar uma nação, um povo. E nós cremos um dia que Apocalipse vamos ver pessoas de várias nações, tribos e línguas. Isso vai acontecer porque está escrito. Mas quem vai fazer essa obra acontecer de uma forma intencional é a igreja. Então, vamos sair desse legalismo. O que é legalismo? Não, é só aqui, ou é dessa forma aqui. Tem muitas formas de fazer a obra e não sentamos confortáveis dizer, vou para o culto só terça, quinta e domingo, já prestei o meu dever com Deus. Nós não temos dever com Deus somente de vir para o culto. O nosso culto é diário, todos os dias. E a igreja é um lugar que a gente vem, se edifica, cresce, mas a gente ouve a palavra, vai acende o coração, diz, eu quero ser mais do que eu estou fazendo agora, eu quero contribuir mais, eu quero ajudar mais na obra, eu quero servir mais. Então é um lugar aqui somente para reabastecer as pilhas, mas porque a nossa missão não é aqui, irmãos. Nossa missão não é na igreja, porque aqui somos uma luz que brilha com outras luzes. A missão da igreja não é ser luz entre outras luzes. A missão da igreja é ser luz em meio a trevas. E a trevas é um lugar que tem ausência de Deus e que falta de paz. Então que sejamos esse canal de paz para Deus operar em vários lugares. Se você não está entendendo a tua missão no teu trabalho, entenda que você é um lugar lá, Deus escolheu você para ser um agente de paz. Eu tinha muita coisa para falar, mas vamos também respeitar o horário, 8h29, que Deus nos abençoe. Uma vez mais, obrigado pelo diácono, pela oportunidade, também obrigado pelo pastor e por todos que tiveram essa paciência de me ouvir e creio em Deus que vai ser um momento de a gente refletir. Todos nós somos missionários, fomos chamados com uma missão, sermos embaixadores da paz. Tem alguns que têm um chamado específico, mas não inibe você, não torna você menor para cumprir a sua missão na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, por onde você passar, porque a missão é de toda a igreja, porque a igreja é uma comunidade viva e autêntica e dinâmica. Se a igreja se concentrar somente nesse espaço aqui, perdeu a sua missão. Tornamos como o povo de Israel, antes de Jesus chegar à terra. Mas quando Jesus veio, ele disse, vocês todos vão. Não foi, vocês chegam e ficam aqui acomodados com bons espaços, mas vocês vão. A igreja tem essa missão de ir por onde passar. Amém? Deus abençoe.